E vamos agora para as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos usados para realçar a mensagem, dar ênfase ao que se quer expressar. E a primeira figura de linguagem que nós iremos ver é a comparação. O que é a comparação? Comparação é comparar dois elementos por meio de suas características comuns. Geralmente, na comparação, vai se empregar uma conjunção comparativa, ou seja, vai se usar o conectivo, vai usar o como, o tal, o qual, o assim e etc. Vamos ver um exemplo na frase, ó. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Olha aí uma comparação. O que foi que ele disse aqui? Que ele viu que essa pessoa era tranquila e infalível como o Bruce Lee. Ou seja, ele está comparando. E qual é a chavezinha aí para a gente fechar que é uma comparação? O uso do conectivo, da conjunção como. Ele está dizendo que aí a pessoa é tranquila e infalível como o Bruce Lee é. Então, isso é um exemplo de comparação. É uma figura de linguagem chamada de comparação. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui, o olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Esse aqui está apaixonado. Olha só o que ele compara. Ele diz que o olhar da garota, da gata dele lá, é como a lua, brilha maravilhosamente. Então, ele está usando o que aí? Está usando o conectivo, está usando a conjunção. O olhar dela é como. Se ele tivesse usado, ele podia usar outro conectivo? Podia, ele podia usar. O olhar dela parecia a lua, tal a lua, assim como a lua. Então, toda vez que você vê comparações que usam esses conectivos, nós chamamos de comparação. É o nome dessa figura de linguagem. Nós temos uma figura de linguagem bem parecida com a comparação, só que com uma diferença, que é a metáfora. A metáfora, ela emprega um termo com um significado diferente do habitual. Ela vai empregar a frase no sentido figurado, no sentido conotativo, implicando uma comparação. Vamos ver aqui o exemplo. Professora, eu não estou entendendo nada do que a senhora disse. A metáfora, resumindo, é um tipo de comparação, mas que não usa aquele conectivo, aquela conjunção. Ela não vai usar o como, ela não vai usar o assim, ela não vai usar o tal. E ele está dizendo que o termo é empregado no sentido figurado. Lembra o que foi que eu disse anteriormente? Sentido figurado, sentido conotativo, não é o sentido real da palavra. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Meu pensamento é um rio subterrâneo. O que ele está dizendo aqui? Ele está comparando o pensamento dele a um rio subterrâneo. Será que o pensamento dele tem um rio subterrâneo dentro? Tem não. Então, por isso que ele está dizendo que é em sentido figurado, que é em sentido conotativo, não é no sentido real. Ele está usando alguma conjunção aí para comparar? Ele está usando como, assim, não está usando, né? Então, aqui é uma metáfora. Vamos ver mais alguns exemplos. Eu sou uma ilha longe de você. Eu não acho a chave de mim. Esse aqui tá apaixonado. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Minha vida é um palco iluminado. Aqui são exemplos de metáfora, porque ele está fazendo comparações, ele está usando expressões em sentido figurado, mas ele não usa o conectivo. Ele está dizendo o quê? Que longe da amada dele, ele é semelhante a uma ilha. Mas ele usou o conectivo, usou como, usou assim, não usou. Então, é uma metáfora. Eu não acho a chave de mim. Será se ele tem uma chave que abre o corpo dele? Não tem. Então, ele comparou que o corpo dele tinha uma chave em sentido figurado, mas não usou o conectivo. Então, é uma metáfora. Então, a metáfora ela não tem um conectivo e, geralmente, ela faz comparações em sentido figurado. Aí nós temos agora a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que emprega um termo no lugar do outro. Ela, em vez de usar uma palavra, ela usa outra, mas que tem relação, tem o mesmo sentido que a palavra que ela iria utilizar. Eita, professora, eu me enrolei todinha com o que a senhora disse. Vamos ver no exemplo aqui, ó.
Na metonímia, ela substitui um termo por outro, mas outro termo que tem o mesmo significado que ela queria dizer. Nas frases vocês irão entender, ó. Devolvam Neruda que você me tomou e nunca leu. Neruda, será que ele está querendo que devolva alguma pessoa? Não. Neruda, ele está se referindo ao livro que a pessoa tomou e nunca leu. Então, Neruda está substituindo a palavra livro. Em vez de dizer devolva o livro que você me tomou e nunca leu, a pessoa escreveu devolva o Neruda, fazendo alusão, fazendo referência ao nome do livro. Por exemplo, se seu colega tivesse pedido o livro de ciências emprestado, aí você poderia botar assim: devolva o Ronaldo que você me tomou e nunca leu. Você nem ia estar pedindo o professor Ronaldo para te devolver. Você nem ia estar querendo o professor Ronaldo para você. Você estaria fazendo a referência. O Ronaldo se referia ao quê? Ao livro de ciências. Você ia estar dizendo assim: devolva o livro de ciências que você me tomou e nunca leu. Aí, em vez de dizer livro de ciências, você escreveu Ronaldo, fazendo referência ao quê? Ao livro de ciências. Outro exemplo aqui: pão para quem tem fome. Pão está se referindo ao quê? A alimento. Então, ele usou a palavra pão no lugar de alimento. Não tinha teto em que se abrigasse. Essa palavra teto ele usou no lugar de quê? De casa, moradia. Ele queria dizer que a pessoa não tinha casa, não tinha moradia. Então, ele substituiu a palavra casa e moradia pela palavra teto. Então, quando você substitui uma palavra por outra de igual sentido, eu chamo de metonímia. E a nossa última figura de linguagem, que ela é bem simples, é a personificação, que também ela pode ser chamada de prosopopeia. Ela atribui qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Resumindo, ela dá qualidades que os humanos têm e sentimentos que os humanos têm a animais, a seres. Toda vez que você vê uma frase onde ela dá características de humanos para animais ou seres, você já sabe que é uma personificação. Vamos dar um exemplo aqui. O sol amanheceu triste e escondido. O sol tem como ficar triste? Não. Então, isso aqui é uma personificação. O fogo dançava com o vento. Fogo pode dançar com o vento? Não. A cadeira começou a gritar. Cadeira grita? Não grita. Então, toda vez que você vê seres com qualidades e sentimentos de humanos, você já sabe que a figura de linguagem é personificação. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a respeito de entrevista, poema e figuras de linguagem. Na próxima semana a gente se encontra com outro conteúdo novinho para vocês. Fiquem com Deus, tchau e beijos de luz para vocês.